Lucas capítulo 22, o versículo de número 39 é o começo da nossa mensagem. Lucas 22, 39 diz assim: E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Aqui tem muita informação para nós. Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele estava diante de uma situação muito aflita, que trouxe para ele muita aflição, que ele estava ali prestes a derramar o seu sangue na cruz do Calvário, morrer pelos nossos pecados e morrer em nosso lugar. Só que o que mais estava trazendo essa aflição para o Senhor Jesus não era o fato dele morrer na cruz do Calvário, mas sim dele carregar sobre ele os nossos pecados, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então Jesus, ele sempre falou: eu e o Pai somos um. Mas a partir do momento que ele carregasse em seu corpo, em seu espírito, os nossos pecados, ele ia se separar de Deus. Então essa era a maior aflição que Jesus, por isso que ele estava com essa aflição, essa tamanha opressão e pressão sobre a vida dele. E Jesus, interessante que ele falou: olha, se possível, em outras palavras, Senhor, tem uma outra forma, tem uma outra maneira. Mas ele complementou como? Tudo bem, todavia não se faça a minha vontade, mas se faça a tua. Nós temos que entender que se quisermos ser bem-sucedidos na vida, se você crê que você pode ser bem-sucedido na vida, temos que aprender a seguir a vontade daquele que sabe de todas as coisas. A Bíblia diz, ele vai colocar para nós, Isaías capítulo 55, versículo de número 9. Olha o que diz: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus, o missionário estava até escrevendo na mensagem do dia de ontem, ele falava que Deus é presciente. O que Deus é presciente? Ele sabe o futuro, ele sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos, nós não temos controle sobre o futuro, não temos controle sobre a nossa vida. Eu falava de manhã que às vezes a pessoa chega no dia anterior, um exemplo, na sexta-feira, no sábado ela está de folga. Aí ela fala o que na sexta-feira? Não, amanhã sábado eu vou acordar cedo, vou acordar 7 da manhã, vou limpar a casa, vou fazer os meus afazeres, vou aproveitar melhor o meu dia. Aí no sábado ela acorda meio-dia. Perdão, o despertador ali apitou, o celular apitou, ela não ouviu e acordou, ou seja, ela planejou acordar às 7, acordou meio-dia, todo o planejamento dela de manhã já foi embora. Isso acontece nas melhores famílias. Então mostra que nós não temos o controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. É bem diferente. Então, se Deus está no controle de todas as coisas, o caminho dele é o melhor caminho a ser seguido. A vontade de Deus é a melhor vontade para eu viver. Ao invés de eu viver a minha vontade, onde eu terei muitas frustrações, eu vou viver a vontade de Deus, onde tudo vai dar certo. Pastor, mas viver a vontade de Deus é só vitórias? Sim, você vai enfrentar batalhas. Vai ter momentos de provações, de lutas, mas você não vai perder nenhuma batalha. Jó sabia disso, ele falou, Jó 42, versículo 10. Jó 42, perdão, é o versículo 1. Jó 42, 1 em diante. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, olha o versículo 2. Bem eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode o quê? O Jó falou, entendeu? Deus, eu sei que o Senhor pode tudo. E nada, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. O que Deus falou? Os meus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Então a vontade de Deus, ela é maior, melhor do que a minha vontade. E vivendo a vontade de Deus, nada vai impedir. A Bíblia diz, agindo o Senhor, quem impedirá?
Então Jesus falou que não cumpra, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus também ele falou algo muito interessante, ele sabia o propósito dele aqui na terra. João 6,38, coloca para nós aí por favor. João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus tinha esse entendimento. Jesus sabia qual era a missão dele aqui na terra. Jesus não veio para passear, para dar uma curtida, para ver de perto como que é a terra. Através dele tudo foi criado. Ele veio com um propósito, cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é muito boa. Tem pessoas que falam, não pastor, mas eu quero viver a minha vida, eu quero ter as minhas regalias, eu quero aproveitar. A melhor coisa que podemos viver, aproveitar, é a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha o que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O quê? Para que experimenteis o quê? Acharam aí? Tá ali, ó. Só olha comigo ali, ó. Qual seja a boa, agradável e o que mais? Perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita, não tem falha, mano. A vontade de Deus é perfeita. Tudo acontece da maneira que tem que acontecer na vontade de Deus. Na nossa vontade, muitas vezes nós nos frustramos. O que é a nossa vontade? Eu andar de acordo com o que eu quero. Não, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Nos frustramos. E por que as pessoas se frustram? Porque elas colocam expectativas onde às vezes não tem nada para ter. A nossa expectativa, a nossa fé tem que estar na palavra de Deus, porque a palavra é infalível. Nós vimos o que o Jó falou: nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, ou seja, nada do que Deus falou cai por terra. Então a vontade de Deus, ela é perfeita. E qual vontade nós estamos vivendo? Qual plano nós estamos vivendo? Estamos seguindo aquilo que nós queremos? Não, pastor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Não, eu quero ter o que Deus quer que eu tenha. Efésios 5,17. Ele vai colocar ali para nós. Efésios 5,17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de quem? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para você? Nós temos que entender. Lembra a semana passada que nós vimos a história do José? O José, os irmãos, quando Jacó morreu, o pai dele, os irmãos falaram o quê? Pronto, José vai matar a gente. Agora José vai se vingar. José vai fazer um inferno na nossa vida de tudo que nós fizemos para ele. O que José falou? Meus irmãos, não temais. Vocês intentaram mal, mas Deus transformou o mal em bem. E olha, tudo isso para que hoje eu salvasse, eu conservasse em vida a um povo grande. Então José entendeu que tudo o que ele passou era plano de quem? De Deus. Qual é o resultado? Salvar um grande povo. Nós temos que entender qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre tem a ver com salvação. Quando andamos na vontade de Deus, nós vamos salvar muitos. Principalmente quem? A nossa casa. A nossa casa vai junto. A Bíblia não diz, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo o quê? Tu e tua casa. Fazer a vontade de Deus é crer nele. Ao crer em Jesus, você está cumprindo a vontade de Deus. E pastor, como que eu sei qual é a vontade de Deus para mim? Salmo 32:8. O missionário sempre fala essa mensagem. Salmo 32:8 diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o quê? O caminho que deve seguir. É Deus quem vai te mostrar qual é a vontade dele. A vontade de Deus, você não vai no mercado lá e compra um pacote. Compra esse pacote aqui, abre o seu computador, instale lá. É um chip que você instalou, ou um aplicativo que você acha lá na loja de aplicativos, né, do seu store, do seu celular, do iPhone ou do Android. Não é um aplicativo que você baixa lá, pronto, agora eu vou aprender a vontade de Deus. A vontade de Deus, ele nos fala, ele nos ensina, ele nos instrui através da palavra dele. Então, quando você começa a ler a Bíblia,
a se envolver com Deus, você vem à igreja, você vai prestando atenção, você vai chegando na sua casa, você confere, você vai anotando, você vai lendo, você está entendendo, aprendendo qual é a vontade de Deus. E Deus fala, Deus vai te mostrar. E é muito importante sabermos qual é a vontade de Deus. Por quê? Para que não andemos na nossa vontade. Às vezes achamos que estamos fazendo a vontade de Deus, mas não estamos. Às vezes achamos que estamos andando da maneira que Deus quer, mas não estamos. Olha esse exemplo aqui que ficou registrado na Bíblia, para que nós também nos alertássemos. Juízes capítulo 8. Juízes 8, o versículo de número 22. Juízes capítulo 8, a partir do versículo 22, tem aqui a nossa mensagem. Diz assim: Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Aqui estamos vendo a proposta de um povo para um homem, para Gideão. Gideão foi um homem, aquele homem que nós vamos ver daqui a pouco um pouco da história dele, que ele com 300 homens venceu os midianitas. Só que Deus queria que sozinho, Deus tinha capacitado para ele sozinho vencer todo o exército do inimigo. E os midianitas faziam o quê? Estavam trazendo pobreza para o povo de Israel. Os midianitas estavam trazendo muita devastação para o povo de Israel. Então tudo que o povo de Israel plantava, os inimigos vinham e derrubavam, destruíam a colheita, a plantação. Então estavam tendo uma vida muito complicada. E Deus, através do Gideão, usou o Gideão para livrar o povo de Israel. Só que o Gideão, ele recebeu uma proposta. Olha, Gideão, em outras palavras, você vai ter um cargo vitalício. Você vai comandar sobre nós, você vai dominar sobre os nossos povos, você vai ser o nosso líder. E depois, Gideão, depois de você vem seu filho, aí o filho do seu filho, e aí sim por diante, vai indo, toda a sua geração vai ser o nosso líder. Olha só, marca aqui, 8:22, vamos aqui do lado agora, capítulo 6, versículo 11. Juízes 6:11. E então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então Deus está falando que o anjo apareceu: Oh, salve, varão valoroso, porque o Gideão foi o único que tomou uma posição. Deus tinha dado uma palavra que o povo de Israel estava temendo os deuses do inimigo. O povo de Israel tinha que tomar uma posição. O Gideão foi o único que acreditou naquela palavra. Não, eu vou me levantar aqui, eu não aceito mais o inimigo agindo na minha vida. Então Deus apareceu para ele e falou essas palavras. Esse aqui é uma mensagem para outro dia. Aí olha como que o Gideão respondeu, 15. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é o quê? A mais pobre, presta atenção nesse nome aí, em Manassés. E eu, o menor da casa de meu pai. Olha a situação do Gideão. Gideão vinha de uma família pobre. Dentro da sua família, ele era o de menor expressão. Ou seja, era um homem que a sociedade da época não olhava. Ele era meio que anônimo para aquela sociedade. Lá no capítulo 8, versículo 22, qual proposta que ele recebe? De ser o líder. Volta lá no 8:22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós. Os homens elegeram ele para ser o líder. Aquele homem pobre, abandonado, deixaram de lado. As pessoas esqueceram dele, não tinha uma lembrança, não era uma pessoa lembrada. Nesse momento estava sendo lembrado.
Porque ele foi um homem, uma mensagem para outros dias, que acreditou na palavra de Deus e venceu os inimigos. Então a proposta era, volta lá no 8:22, por favor. Domina sobre nós tanto tu como o teu filho e o filho de teu filho. Olha que proposta estava aparecendo para Gideão. Imagine alguém chegar em você hoje e falar: olha, você ajudou tanto a nossa empresa que a partir de hoje você vai ser o presidente ou a presidenta vitalício da nossa empresa. E depois, seus filhos e os filhos de seus filhos. Mas aqui era uma nação, ele vai comandar. Então você vai ter um cargo, um salário, uma posição. Isso aqui as pessoas falariam o quê? Glória a Deus, mano, consegui. Olha, daqui até as nossas gerações, já garanti o futuro das nossas gerações. O Gideão poderia falar: olha que bênção, olha filhos, já garanti o emprego de vocês. A partir de hoje nós somos os líderes aqui, vamos comandar. Mas como foi a reação do Gideão? Olha a resposta dele, 23, por favor. Porém Gideão lhes disse: sobre vós, eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominarás. Versículo final, parte final do versículo: o Senhor sobre vós dominará. Olha que interessante. Ô Gideão, você está abrindo mão de uma liderança? Mas o Gideão já logo de cara: não, eu não vou dominar, nem meus filhos dominarão. Toda vez quando recebemos uma proposta, é sempre importante nós fazermos o quê? Nós estamos falando hoje sobre vontade de Deus. É importante eu falar com quem? Falar com Deus. Deus, e essa proposta? Deus, me fizeram uma proposta tal. Senhor, eu recebi uma proposta. Senhor, é da tua vontade? Senhor, é do teu querer? Se for da tua vontade, o Senhor vai me mostrar. Se for da tua vontade, o Senhor vai me falar. Se não for, Deus, já vai, até coloca empecilhos. Até, uma vez eu estava falando com uma pessoa, ela falou: olha, pastor, eu estava orando a respeito de um assunto, e eu orei e falei a Deus: Deus, se for da tua vontade, que aconteça tal coisa. Se não for, vai acontecer tal coisa. Ela falou: pastor, e no outro dia, a outra pessoa começou a me tratar mal, e até falei: nossa, que estranho, por que fulano está me tratando mal? Aí eu falei para ela: mas você não perguntou a Deus? Você não orou a Deus? Deus, se for da tua vontade, você vai mostrar. Se não, então, só aquele tratamento já mostra que não era Deus que estava no meio. Deus mostra, se a pessoa pedir. Deus, me dá sinais, igual no relacionamento, né? O rapaz lá orando, tá gostando da moça. Deus, me mostra como que é essa moça. Só Deus conhece ela. A moça, a mesma coisa. Senhor, me mostra como que é esse rapaz. Se tem alguma coisa errada, se é uma pessoa que é uma pessoa falsa, ou seja, diante de mim fala uma coisa, por trás fala outra. Deus vai mostrando. Então Gideão deveria ter consultado: Senhor, recebi essa proposta. Deus, e essa proposta é muito boa, porque ela vai abençoar tanto a minha vida, quanto a vida de quem? Dos filhos, dos netos, bisnetos, e abençoar toda a geração do Gideão. Olha que bênção. Mas o Gideão já foi logo enfático: não, eu não vou dominar não. Nem meus filhos, ninguém vai dominar. Olha, Deus cuide de vocês. Em outras palavras, eu não quero problema. Problema eu não quero para mim não. Olha, ore a Deus aí, busque a Deus. Eu quero uma coisa. O Gideão tinha um sonho, ele tinha um desejo, ele tinha uma vontade. Qual que era a vontade do Gideão? Versículo 24. E disse-lhes mais Gideão: uma petição vos farei. Dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. 25, e disseram eles: de boa mente o daremos. Estenderam uma capa, cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. Então Gideão falou: olha, liderar vocês eu não quero, comandar vocês eu não quero. Sabe o que eu quero? Eu quero um pendente de ouro de cada um. Aí o povo na hora: Gideão, é só isso? Então tiraram lá pingente, pendente, brinco, tudo que eles tinham lá despojo, bracelete de ouro, e foram colocando lá. Não, entrega pro Gideão. Gideão, é só isso que o senhor quer? Tá bom, foram entregando. Mas por que ele queria tanto aquele ouro? E olha o que ele fez depois, 26. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu: 1.700 ciclos de ouro, bastante. Afora as luetas e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. Olha o que o Gideão fez, 27. Tem muita informação nesse versículo, então vamos ler bem pausado. E fez Gideão disso um éfode. Olhe para o pastor. Daqui a pouco nós vamos ler que tem bastante informação ali. O
que é um éfode? É um manto sacerdotal. Se fosse um uniforme sacerdotal. O sacerdote, só ele poderia usar o manto sacerdotal. Só ele tinha essa competência. É a mesma coisa você chegar hoje numa loja lá especializada que vende roupa da polícia militar, roupa do exército, e você comprar uma farda da polícia militar. Aí você compra a farda, coloca bonita e começa a andar na rua. Se um policial desconfia e te para, você é o quê? Preso. Por quê? Você não tem competência para usar aquela farda. Você não é um policial. Então você não pode usar aquele uniforme. Aquele uniforme é específico para o policial. Da mesma forma, lá do exército, da aeronáutica, da marinha, é o uniforme deles. Eles não podem usar o uniforme. Você chega numa empresa, tem aquelas lojas, aquelas grandes empresas, né? Todo mundo tem o quê? Tem um crachá e tem um uniforme. Sem o crachá, sem o uniforme, não entra. Por quê? E se você não é contratado daquela empresa, você também não pode usar aquele uniforme. Então, o Gideão, ele era da tribo, lembra quando nós lemos lá? O nome que eu pedi para vocês guardarem? Manassés. Alguém tem uma boa memória, ó. Manassés. Os sacerdotes, eles eram descendentes da tribo de Levi. Então, ele não era um levita, ele não era um descendente de Levi, ele não poderia usar o manto sacerdotal. Então, qual era a vontade do Gideão? De ter um manto sacerdotal. A vontade do Gideão era ter um éfode, como ele mesmo fez, só que ele não poderia ter. Preste bem atenção agora. Cuidado, irmão, para você não desejar aquilo que você não pode ter. Não fique desejando o que não é, o que você sabe que não é de Deus para você. Tem coisas que não é de Deus. Não adianta eu querer desejar. Não adianta eu querer fazer disso a minha vontade. Pastor, mas eu quero tanto. Mas eu queria tanto ter, ser. Como eu queria possuir, experimentar, viver aquilo. Queira só o que Deus quer para você. Lembram? Romanos 12:2. A vontade de Deus é o quê? Perfeito e agradável. A vontade de Deus é perfeita. Então, vivendo a vontade de Deus, você vai viver o perfeito. Vivendo a vontade de Deus, você vai viver o melhor para a sua vida. Só que tem pessoas que elas andam, vivem, correm atrás de coisas que não é para elas terem. O Gideão fez lá o éfode de ouro, mas ele não tinha a competência para usar aquela roupa. Ele não usou. O que ele fez então? Volta lá, por favor. 27. Juízes 8, 27. E fez disto Gideão um éfode e pô-lo na sua cidade em Ofra. Como ele não podia usar, o que ele fez? Guardou. Mas ele guardou como se fosse num museu. Guardou em exposição um éfode de ouro. Colocou lá todo de ouro bonito. E o que aconteceu com o povo de Israel? Está lá, ó. E todo o Israel se prostituiu ali após ele. Aquele éfode se tornou um objeto de idolatria. As pessoas começaram a ir fazendo peregrinações até a cidade de Ofra, só para ver o manto sacerdotal de Gideão. Olha aí, olha o sonho de Gideão, está aqui, olha que lindo, olha que maravilha, salve grande Gideão. Mas aquilo não era a competência dele. Ele não tinha direito, ele não era um sacerdote. Aquilo não era para ser vangloriado, não era para o Gideão ser exaltado, idolatrado. Toda a honra e toda a glória pertence a quem? Pertence a Deus. Então esse ato, essa vontade do Gideão, olha o que resultou para ele. Final do versículo. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa, porque aquilo corrompeu ele. As pessoas chegando, olha Gideão, que lindo esse éfode. Olha Gideão, isso aqui é bonito. E Gideão... gostou? É meu manto sacerdotal. Que bom. Olha, isso foi por tropeço. Se tornou objeto de idolatria. Mas lembram a primeira proposta que fizeram? Gideão, domina sobre nós. O que Gideão poderia fazer? Se era da tua vontade. Não, mas já foi fazendo a vontade dele. Não, olha, eu não quero reinar com você. Não, o que eu quero é um manto sacerdotal. Só que aquilo acabou trazendo muitas consequências. Continuando agora, capítulo 8, né?
versículo, agora continua na história aí, de número 20, estou no 8, no 7, capítulo 8, versículo 29. E foi-se Jerubaal, que é o Gideão, filho de Joás, e habitou em sua casa. 30, leia comigo agora o 30. E teve Gideão, quantos? 70 filhos, olha lá, que procederam deles, não foi adotados. 70 filhos biológicos, porque tinha muitas mulheres. Ou seja, então ele ia garantir o futuro dos filhos ali, tá? Tudo vitalício. 31. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. Então, os 70 filhos que ele teve, foi com as suas esposas. Essa concubina, que era uma barriga de aluguel da época, não era considerada uma esposa, morava em outra cidade, e ele também teve um filho com ela, chamado Abimeleque. Então agora ele tem 71 filhos. E olha o que aconteceu com essa história. 34, versículo 33. E sucedeu que quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins e puseram a Baal-Berite por seu Deus. Por quê? Não tinha ninguém que comandasse o povo. O povo estava sem um líder, estava sem alguém que estivesse à frente deles, porque o Gideão não quis governá-los. 34. E os filhos de Israel se não lembraram de quem? Do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor. Esqueceram. Por quê? Quem os faria lembrar do livramento que Deus deu a eles? Quem? Gideão. O Gideão não ia contar essa história todo dia? Olha, meus jovens, tá aí, ó, tá a garotada nova aí, ó. Aqui o Gideão. O senhor que é o Gideão? Olha, eu que lutei ali, Deus me usou ali com mais 300 homens e conseguimos livrar o nosso povo, o povo de Israel, dos midianitas. Essa história seria passada de geração em geração, porque quem comandaria depois de Gideão? Quem? Os filhos dele. O senhor que é o filho do Gideão? Sim, olha, meu pai, grande homem de Deus, um guerreiro, foi ali usado por Deus juntamente com um exército de 300 homens e venceu os midianitas. A nação de Israel nunca esqueceria. E tudo aquilo ali seria para a glória de quem? De Deus. Eles não iam falar, vangloriar só, dar a exaltação a só Gideão. Claro que o ato foi Deus quem fez, que operou. Mas o povo se esqueceu. Que ninguém mais contou a história. Gideão não quis reinar, Gideão foi embora para um canto. Ninguém mais se ouviu falar dessa história. E olha o final do versículo 35. Final do capítulo, aliás. Nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber de Gideão, conforme todo o bem que lhe usara com Israel. Ninguém se lembrou mais de Gideão. Gideão caiu no esquecimento, até os filhos caíram no esquecimento. Ninguém falava, você é filho de Gideão, opa, vamos ajudar ele. Aquela história acabou. Mas não tem o pior. O pior vem em seguida, capítulo 9, versículo 1. E Abimeleque, filho de Jerubaal, o caçula, o filho da concubina, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que eu sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram, e veio à casa de seu pai a Ofra, e olha o que ele fez: e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal. Quantos homens que eles mataram? 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jeroboão, ficou porque se tinha escondido. Versículo 6. E então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Olha a tragédia que aconteceu com esse povo. 70 filhos de Jeroboão, de Jerubaal, né, de Gideão. O que aconteceu com eles? Morreram. Todos.
Todos de uma só vez. O caçula, o filho da concubina, aquele que não tinha aquele convívio, matou todos. Mas lembrem-se, qual era a proposta que o povo deu para Gideão? Qual era a proposta? Lembram? Você vai comandar a nossa nação. Depois de você, os seus filhos, eles iam garantir o quê? Proteção. Não ia ter, vão matar. Não, tem a proteção. Mas o Gideão não pediu a direção de Deus. Gideão poderia ter falado: Deus, essa é a tua vontade? O que Gideão falou? Não, eu não quero isso aí não. Eu quero ser um sacerdote. Mas era da competência do Gideão? Não. Ao fazer a vontade dele, irmão, ele fez a casa dele tropeçar, e lá na frente toda a família foi dizimada. Tempos depois, aqui você continuar lendo a história, o Abimeleque também morreu. Toda a família foi dizimada, por causa que ele seguiu a vontade dele. A vontade perfeita, só existe uma, que é a vontade de Deus. Quando você anda na vontade de Deus, tudo vai dar certo, porque nenhum dos pensamentos do Senhor pode ser impedido. Andando na presença de Deus, tudo vai dar certo.